1 Coríntios 15, 58, que nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou repetir: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ó Deus, fala conosco, ao nosso coração, que o Teu Espírito tome a nossa vida, tome a vida do Teu povo nesta noite, Pai. Viemos aqui para nos alimentar do Senhor, nos alimentar de Ti, da Tua palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Firmes e constantes, tema para esta noite, firmes e constantes. É para esse tempo que nós estamos vivendo, de muita instabilidade, tanto física quanto emocional. Às vezes a pessoa não está doente no corpo, mas emocionalmente estão enfermos. Os casamentos estão doentes emocionalmente. Esse tempo de ficar em casa, mano, esse fique em casa aí deixou muitos casais aí, em vez de unir, parece que é o homem acostumado a estar na rua, toda hora sai, né? É a mulher também com seus afazeres, de repente ficar tudo em casa, ficar mexendo a mesma coisa. É o homem que quer mexer na cozinha e quebra tudo quanto é prato. O homem não sabe andar na cozinha, mano. Bem poucos eu conheço, viu? Eu estou aprendendo. Você tem que andar, tomar cuidado, porque tu bate de um lado, tu bate numa coisa. Uma coisa eu aprendi na cozinha: nunca deixe colher grande assim atravessada em cima de copo ou de prato, porque senão você bateu, aquilo leva tudo. Então a gente vai aprendendo. Esse tempo então, mas esse tempo de pandemia, o que aconteceu? De vez de estar unindo casais, as pessoas estão se separando. Os filhos e os pais estão em guerra. Quer dizer, de vez de estar numa alegria, eu sei que meio dos povos, do servo do Senhor, eu sei que na casa de vocês houve paz, houve alegria. Na minha casa, graças a Deus, houve um momento de muita alegria, de paz, estarmos juntos, né? Mas é um tempo difícil, há uma ansiedade absoluta, porque ninguém sabe o dia do amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está aqui hoje, amanhã sai um decreto, há uma decisão que muda as coisas, então você fica meio perdido nisso aí. Então há uma estabilidade, tanto física quanto emocional, em relação tanto ao presente e em relação também ao futuro. Os jovens, muitos jovens, pessoas às vezes não deixa passar essas coisas batido. Há muitos jovens depressivos, porque não tem sustentação para um momento como esse, quando vê que o futuro está prejudicado. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar? Se está fechado, não pode estar na faculdade, fazer online, tudo bem, mas não é a mesma coisa, irmãos, do que você está presencialmente. Então, há muita depressão, tanto no meio dos jovens, adolescentes, a depressão no meio das pessoas de mais idade. É um tempo muito difícil, e isso, ninguém escapa disso aí, seja não crente, seja cristão, porque todos somos seres humanos, e todos sofremos com isso, todos sentimos a dor daqueles que perdem os seus entes queridos. Cada momento que você vê na televisão alguém que está sofrendo, alguém que morreu, isso te machuca, isso te deixa abalado, abala emocionalmente. E a palavra do Senhor para nós nesta noite, para a igreja aqui nesse lugar, ficamos aí fechados, ficamos do ano passado, a partir do mês de março de 2020, ficamos até esse ano, o começo desse ano aí, fechado. Foi um tempo difícil, só fazendo live, a igreja fechada. Você sabe que a igreja tem compromisso para pagar, em relação ao aluguel do salão, mas a gente nunca, graças a Deus, o Senhor sempre nos deu graça para saber olhar para Jesus e confiar no Senhor, amado. Eu falo para os meus irmãos, eu confio em Deus, eu confio no Senhor. O Senhor é que é o supridor da obra, Ele é que abriu, Ele que tem sustentado, Ele que tem cuidado esse tempo todo. E esse ano, estamos fazendo 18 anos nesse lugar, e eu fico triste quando muitas igrejinhas
servos de Deus, a igrejinha estão fechando, pelo fato de não poder pagar aquele compromisso, aquele aluguel ali. E muitas pessoas criticam, falam muitas coisas, eu fico só olhando, eu oro, sabe, porque eu não gosto, sabe, cada um tem uma opinião diferente, e vira uma guerra aquilo ali, e eu não quero entrar em guerra. Eu sei que a minha luta não é contra a carne, nós não estamos lutando contra os homens, nós estamos lutando contra o diabo, é Satanás que está agindo para destruir a vida dos homens, levando os homens à perdição. Nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo. A gente tem que entender isso. Ah, mas é fulano que está fazendo isso. O diabo, ele manipula as pessoas, ele usa os seus instrumentos para fazer isso, até que aquela pessoa seja livre e seja salva, até que o Senhor faça isso. Então, seja firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nesse capítulo 15 aqui de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando a respeito da doutrina da ressurreição de Cristo, e também da ressurreição dos cristãos, da sua igreja, daqueles que morreram na esperança. Então, falando a respeito desse assunto, porque havia muitas dúvidas, será que Jesus ressuscitou? E Paulo começa a trazer ali no começo do capítulo 15, aqui, você pode ver 1 Coríntios, que, olha, aconteceu, ele ressuscitou dos mortos, foi visto pelos apóstolos, foi visto por mais de 500 pessoas que o viram, e relata ali, e por fim, o apóstolo Paulo dizendo, ele se revelou a mim, né? Parece que o apóstolo Paulo é aquele que está encostadinho, né? Mas ele disse, mas eu trabalhei mais do que todos eles aí, porque as pessoas, havia não era fácil não, o apóstolo Paulo entrar naquele meio ali era difícil, mas eu tenho trabalhado muito mais do que eles ali, mas não eu. Aí ele coloca a graça de Deus que está em mim. Na realidade você vê as epístolas, aquilo que direciona e traz doutrina para a igreja, foram colocadas, a maioria foi colocada pelo apóstolo Paulo, não ele, mas a graça de Deus que estava nele, pelo Espírito Santo que habitava nele. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E ele falando sobre a ressurreição, e falando porque havia dúvida, será que vale a pena pregar, será que vale a pena a gente falar sobre esse assunto? E Paulo dizia aqui no versículo 14 desse capítulo mesmo, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. No 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Era uma coisa primordial e fundamental na igreja. Se não tem ressurreição de Jesus, está todo mundo perdido e vai para o inferno, não tem jeito, porque sem Jesus o homem vai para o inferno, qualquer homem, porque só se entra no céu através de Jesus Cristo, através do seu sangue. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse embate, e ele trazia esse pilar, essa doutrina bíblica que a igreja tem que pregar. A igreja não pode fugir nem da crucificação, da cruz, e nem da ressurreição. São pilares do evangelho que nós como cristãos, com a igreja nossa aqui, Amor e Vida, tem levado, e os pastores aqui sabem muito bem, os obreiros e as missionárias sabem muito bem que é o pilar do evangelho. Sem a cruz, sem morte de Jesus e sem ressurreição, não existe vida abundante, não existe vida transformada, não há céu, não existe céu. Se Jesus não morreu e não ressuscitou, não tem esperança de céu, de eternidade para a igreja, para nós. Estaríamos aqui, segundo o apóstolo, perdendo tempo, seríamos enganadores, enganando aos outros. Mas glória a Deus, não somos enganadores. Nós não estamos enganando ninguém, nem passando ninguém para trás. Eu não. Quando eu prego o evangelho, eu prego a verdade. A partir do momento, qualquer pessoa que prega a palavra e sai dela, eu tenho visto muito deles, sai dela, sai da palavra, ele fica por conta própria. E se fica por conta própria, o Espírito Santo não age mais sobre a vida dele. O Espírito Santo só age quando estamos baseados na palavra. Grandes homens e pastores, homens de Deus, que estavam ali, de repente se afastaram por conveniência, porque era melhor, por situações que aconteceram, e quando se afastam da palavra, da verdade, perdem a direção. O Espírito Santo já não corrobora com ele. O Espírito Santo só está conosco enquanto nós estamos dentro da palavra. Pastor, mas é assim, amado. A palavra de Deus, ela é superior, é soberana. A Ele toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus, amém?
Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele agora confirmando no versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou sim dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou sim, aconteceu, é verdade. Glória a Deus. Quantos se alegram quando falam assim? Quantos cristãos, você não se alegra? Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou dos mortos. O teu coração não se alegra? O teu espírito não se alegra? Sabe por quê? Porque a palavra da verdade, ela é confirmada. Você, quando fala que Jesus ressuscitou, você está confirmando com a palavra, e o Espírito do Senhor alegra o teu coração, porque em ressurreição de Jesus tem esperança para a igreja, tem esperança para o perdido, tem esperança para o aflito, através da ressurreição de Jesus. Ainda ele dizendo aqui, ele foi feito as primícias, ele é o primeiro, ele vai na frente, e por causa da sua ressurreição, a igreja, aqueles que morreram na esperança, também vão ressuscitar. Muitos homens de Deus morreram nessa Covid aí, né? Muitos servos de Deus. Senhor, o Senhor está levando todo mundo aí, seja crente ou não. Muita gente foram levados por essa pandemia aí. Mas Senhor, eu estou vivo, eu estou com saúde. Eu estive fazendo meus exames médicos, graças a Deus. Fui lá ver ontem, peguei mais outras coisas, o médico olhou, puxa, graças a Deus, zerado. Deus tem me dado saúde, e eu entendo quando Deus me dá saúde. Deus me dá saúde. Eu fiz 58 anos, Deus me dá saúde, sabe por quê? Porque Ele quer que eu continue pregando a sua palavra, Ele quer que eu continue falando do seu amor, Ele quer que eu continue louvando o seu nome, Ele quer que eu continue fazendo a obra que Ele me deu para fazer, e eu vou fazer isso até o fim dos meus dias, porque esse foi o chamado que Deus me deu. Glória a Deus. Você tem saúde, amado? É para glorificar a Deus, é para dar o teu melhor para Jesus, é para exercitar o ministério que Deus te deu. Cada um recebeu uma porção, cada um recebeu um talento. Sabe, a irmã Teresa, nossa missionária Teresa, ela tem um chamado nesse evangelismo pessoal. Ela fala com as pessoas ouvem ela. Às vezes você vai falar, as pessoas, mas você já é na intercessão, você já é na oração. Outros é para visitar um hospital, outro é para, olha amado, cada um tem um chamado de Deus, porque todos foram chamados de Deus, ninguém fica fora desse chamado. Cada um foi chamado especificamente para algo, e nós temos saúde para quê? Para fazer e cumprir o chamado do Senhor enquanto estivermos aqui na terra. Glória a Deus, toda honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos fazer, amado? Vamos dar o nosso melhor? Vamos sim. Glória a Deus. Então Jesus Cristo é as primícias daqueles que dormem. Ele vai na frente, e por causa da ressurreição de Jesus, aqueles que dormem, quando a Bíblia fala essa expressão dormir, quer dizer que morreram, né? Morreram. Ele também tem esperança de ressurreição. Glória a Jesus. E ainda nos versículos 52, esse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, trazendo a respeito disso, ele vai avançando e vai dizendo: e no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Haverá sim um arrebatamento da igreja. No abrir e fechar de olhos, a última trombeta ela vai soar, e ela vai soar, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós seremos transformados, e nos apresentaremos diante do Senhor. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Hoje choramos e lamentamos, como tive nesse enterro esses dias, antes de ontem, o mundo chorando, triste, desesperado. A morte é uma dor cruel, mas Jesus venceu a morte
na sua ressurreição, na cruz e na ressurreição. Na ressurreição ele vence a morte, aleluia, ele derrota o maior inimigo dos homens, aleluia, e ele diz para a igreja: eu venci, vocês também vão vencer comigo, glória a Deus. E essa vitória da igreja vai ser nesse arrebatamento, quando a igreja for tomada, os nossos corpos forem transformados, esse corpo mortal vai receber, vai ser revestido de imortalidade, vai ser glorificado, e aqueles que morreram na esperança, morreram em Cristo, irão ressuscitar, e juntos estaremos nos apresentando diante do Senhor. Glória a Deus. Esta é a esperança da igreja, que não pode morrer. A igreja não pode parar de falar de esperança eterna, de arrebatamento. A igreja não pode parar de falar que um dia nós estaremos com o Senhor. O apóstolo Paulo mesmo escreveu: se vivermos o evangelho aqui só para essa vida, somos mais os miseráveis dos pecadores. Não, é muito além, aleluia, para muito além, que esse evangelho nos leva muito além. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele traz palavras e ações de graça e gratidão no versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece bem da onde vem a vitória da ressurreição, da onde vem a vitória da igreja, vem de Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar comigo? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Toda a gratidão pela morte de Jesus, toda a gratidão pela ressurreição de Jesus. Glória a Jesus. Mas por que Jesus fez tudo isso? Simplesmente pelo fato de nos amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor foi demonstrado em ação, e deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Glória a Jesus. Como é importante você aceitar Jesus, como é importante, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, como escreveu Paulo no capítulo 10 de Romanos, e no coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Aleluia, glória a Deus. Como é bom confessar o nome de Jesus. Glória a Deus. Então todo aquele que crê na ressurreição de Jesus, todo aquele que crê na ressurreição daqueles que dormem no Senhor, todo aquele que crê que a última trombeta vai soar, isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Todas as pessoas que creem nessas verdades da palavra, isso aqui não foi invenção de um homem, o Espírito de Deus trouxe para Paulo, e Paulo vai trazendo, é como se o Espírito Santo estivesse escrevendo. Aleluia, isso é verdade, isso é doutrina, aleluia, da palavra do Senhor. De todos aqueles que creem nisso, devem ser firmes, constantes e sempre abundantes. Firmes. Os cristãos que têm essa esperança de ressurreição devem ser firmes. O firme no grego, ele quer dizer edraios, que quer dizer o que está sentado, o que está imóvel. É aquilo que não se move, aquilo que está fixo, que está firmado. É a condição de alguém que tem uma firme convicção e que não fica mudando de opinião a todo momento. Firme. O apóstolo Paulo diz: você precisa ser firme, você não pode ser levado por ventos. Há muitos ventos de doutrina, há muitas falsas doutrinas sendo espalhadas, há muitas doutrinas falsas, há muitas heresias, há muitas mentiras sendo espalhadas, mesmo no meio cristão, e sai fora da palavra. É por isso que você tem que atentar para a palavra. Espera aí, aonde que está escrito isso aí? Você tem que tomar cuidado. As pessoas estão sendo levadas quando alguém se diz: eu sou o Cristo, ou mesmo eu sou homem de Deus, porque vai acontecer isso, aquilo. Cuidado, analisa. As pessoas estão embarcando, as pessoas são levadas emocionalmente, facilmente. São levados. Fulano diz que vai acontecer isso, aquilo, dá um marco, dia e hora, e não acontece. E às vezes não são pessoas ruins, são pessoas boas, é que falta-lhes a sabedoria. A sabedoria, tem coisa que Deus fala para você ficar contigo, guarda com você, não é para ficar espalhando para ninguém não, guarda. Se aquilo acontecer,
é porque foi de Deus. E se não acontecer? Porque foi aqui, ó, da mentezinha. Eu nem vou falar que foi do diabo. O diabo também, ele atiça, né? Mas da carne do homem, da natureza humana, da alma do homem, aí fala, aí depois não acontece, fica envergonhado, aí fica, sabe, falta sabedoria. E nesse tempo, há muitas pessoas sendo levadas de um lado para outro. Corre para cá, é fulano que está ali, é fulano que disse isso que vai acontecer, é fulano disse que o corona, a respeito disso, outros estão, tem gente que está dando a coisa tão, nós estamos vendo um tempo tão difícil, que as pessoas estão dando o nome da doença a nome de pessoas. Já ouviu sobre isso? Covidson. Eu fiquei, meu Deus, onde nós estamos? Covidson aproveitou uma doença dessa terrível, colocar uma pecha dessa num filho, irmão, de Covid, tá doido? Só Jesus, o povo, sabe, meu? Depois que colocaram o Bin Laden, já não, né? Não duvido mais nada, muita coisa. Colocar o nome do filho do Bin Laden, depois que cai a torre gêmea, precisa ser, os cartórios não podem aceitar. Aceita lá não, né? Os cartórios não aceitam, não é possível, não pode aceitar. Mas dá de tudo, mas acontece aí alguém que fala alguma coisa, o fulano veio com um evangelho novo, veio com alguma coisa nova, aí vai uma multidão atrás. E eu digo uma coisa, tudo isso é para enfraquecer o corpo de Cristo, tudo isso é para enfraquecer a igreja, para que as pessoas possam deixar de crer na palavra. Há alguns dizendo que a palavra de Deus está antiga demais, é antiga demais, ela tem que ser atualizada. Não é a palavra que precisa ser atualizada, é eu que estou muito por fora da palavra. As pessoas estão saindo, e são pessoas de um bom conhecimento bíblico, pessoas com tudo preparado na palavra, mas trazem alguma coisa que sai fora da palavra, porque ficam impressionados com alguma situação, aí levam uma multidão de gente atrás dele, atrás de algo que não é verdadeiro. É o tempo que nós estamos vivendo. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que vocês têm que ser firmes. É alguém que tem uma firmeza, uma convicção, não fica andando para um lado para o outro, fica firme no Senhor. Você conheceu Jesus, o Evangelho, a palavra, fica na palavra, estuda a palavra, medita nela, tem uma vida de oração, uma vida com Deus. Deus não vai permitir que você caia no laço do diabo, Deus vai te guardar, mas fica firme no Senhor. Sede firmes, é tempo de estar firme. Você que crê na ressurreição, você que tem esperança de eternidade e sabe que vai morar com Jesus, meu amado, nós temos que estar firme mais do que nunca com o Senhor. Há muitas pessoas se afastando de Deus, há muitas pessoas longe de Deus, há muitas pessoas que perderam já o brilho nos seus olhos e já não adoram mais a Deus. E já diz para os outros, não precisa disso, não precisa mais louvar a Deus, não precisa mais servir a Deus, não precisa disso, não. As pessoas não querem ter compromissos com Deus, não querem ter compromissos com a igreja, com a obra do Senhor, que Jesus instituiu. A igreja não foi instituída por homem, amado, foi instituída por Deus. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja não é dos homens, ninguém pode fechar a igreja. Fecha um salão aqui, mas a igreja continua viva. Glória a Deus. Os homens tentam de tudo, há uma batalha, há uma luta para calar a boca da igreja, o povo de Deus, mas não vai calar, porque a igreja está orando, a igreja está clamando, a igreja está buscando, a igreja está jejuando, a igreja está intercedendo, a igreja está firmada na rocha, na palavra, a igreja está aguardando o arrebatamento da igreja que vai acontecer. Glória a Jesus, glórias ao nome do Senhor para sempre. Firmes. O apóstolo Paulo dizendo para aqueles que creem, vocês que creem na ressurreição, vocês que creem que Jesus ressuscitou dos mortos, que haverá ressurreição para nós também, sejam firmes, sabe, amado, firmes. Outra coisa, em Romanos capítulo 4, versículo 19 e versículo 21, e não, falando a respeito de Abraão, e não enfraqueceu na fé, Abraão, nem atentou para o seu corpo, já amortecido. Ele já estava velho, com 99 anos de idade, pois já era de quase 100 anos,
nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ela é estéril, já com 89 anos. Abraão não olhou para essas coisas, porque ele estava firme na promessa do Senhor. Aleluia. Deus falou para ele que ia dar para ele um filho. Ele ficou aguardando em Deus e não duvidou da promessa de Deus. Versículo 20 do capítulo 4 de Romanos: por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo do que aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Glória a Jesus. Aleluia. Firme. Firme. A pessoa vai ficando velho. Abraão, não adianta, Abraão, não adianta, não vai acontecer, não vai acontecer. Devia ser o que ele mais ouvia, mas ele ficou firme. Deus falou comigo. Oh, Deus me fez promessa. Eu vou ficar firme no Senhor. As nossas convicções, elas não são firmadas da nossa cabeça, e nem por alguma filosofia humana. Filosofias orientais estão tomando conta aqui do Ocidente, tomando conta, as pessoas gostam. Uma série de meditações aí, que traz ali o budismo, que traz ali o taoísmo. As pessoas são levadas. As nossas convicções, elas são firmadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É no Senhor, é na palavra, é na rocha firme. As nossas convicções estão firmadas no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. As nossas convicções estão em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Jesus é a palavra viva. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. As nossas convicções não estão em homens. Em Colossenses capítulo 2 versículo 8, olha que versículo maravilhoso. Colossenses 2 e 8: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Cuidado para não ser tomado como presa, como um animal toma um animal menor por presa, abocanha ele e segura ele, morde ele pelo meio. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha só, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. Cuidado com filosofias que vai entrando e vai afastando você da palavra. Já não quer mais ler a palavra, porque fulano falou que não precisa. Eu não preciso mais orar. Não precisa disso não. Igreja, não. Claro, nós estamos numa pandemia, a gente tem que cuidar. Se nós recebemos uma recomendação de ficar em casa, nós vamos ficar em casa. Mas tendo saúde, passando esse tempo, é estarmos reunidos na casa do Senhor, aonde Deus te chamou para você estar. Você vai estar reunido com a igreja. Assim fazia a igreja primitiva. Nós temos que imitar os nossos irmãos no princípio. Eles estavam sempre reunidos, louvando a Deus no partir do pão e na comunhão. E nós temos alegria, tanto que hoje foi uma noite alegre para nós, uma tarde alegre, porque estamos reunidos no Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Tendo cuidado para que ninguém vos faça por presa. Cuidado, por meio de filosofias, vãs sutilezas. Você nem percebe que fulano está arrancando a palavra do teu coração. Você nem percebe que aquilo está produzindo mal em você, e você dá todos os ouvidos para aquela pessoa. Você fica lendo aquilo ali que não edifica. Veja a procedência. Quem é esse pastor? De onde ele veio? De onde ele é? Que tipo de doutrina ele prega? Cuidado, tem que ver tudo, amado. Aí vai trazendo, aí vai te corrompendo. De repente você se afasta da verdade. Está acontecendo isso muito no Brasil e no mundo. Segundo os rudimentos dos homens, tradição de homens e rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, saindo fora do fundamento que é Cristo Jesus, que é a palavra. Cuidado, devemos estar firmados na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos. Quando eu falo de doutrina, não falo de costumes, eu falo de doutrina da igreja, que nós não podemos nos afastar daquilo que é fundamento, daquilo que é a verdade. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Os cristãos que têm essa esperança de vida eterna, de ressurreição, ele também deve ser, além de firmes, ele tem que ser constante. Constante, no grego, quer dizer ametakinetos, que quer dizer inabalável
ou inamovível. Constante é alguém que não é movido por outros ou por circunstâncias exteriores. Não é movido por outros nem por circunstâncias exteriores. Constante, inabalável, que não se move. É uma pessoa que conserva firme a palavra de Deus, os fundamentos do Senhor, mesmo sob ataque. O diabo, ele está lançando ataques de todos os lados, na tua mente, é através da televisão, é através, você tem que saber filtrar tudo isso. Você vê, isso aí não é bom, isso aí, você tem que saber ter o filtro, isso não presta, tá? Então, o diabo está lançando ataques de todo jeito, mas aquele que é constante, ele se conserva firme, mesmo sob ataque do diabo. Ele guarda o seu posto como um bom soldado de Jesus, mesmo sob o intenso ataque do inferno. O diabo atacando você, na tua casa, chega na vida dos teus filhos, acontece um bocado de coisa ruim na tua vida, sabe, mesmo nas finanças as coisas estão difíceis, você vê o Satanás lutando para desviar as pessoas da fé, mesmo sob ataque. Fica firme no Senhor, não sai do fundamento da palavra de Deus, não aceites facilidades oferecidas pelos homens, não, fica firme no Senhor, aleluia. A Bíblia diz, Paulo escreveu, ele disse que não sobreveio sobre vós tentação ou provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas antes Ele vos trará no meio da tentação, Ele vos trará um escape. No meio da provação, no meio da perseguição, no meio da dificuldade, Deus vai enviar livramento, Deus vai enviar um escape para você. Haverá uma saída. Sabe por quê? Porque você confiou no Senhor, porque você preferiu confiar em Deus. Salmo 34, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Aleluia, a alegria vem pelo amanhecer. Fica firme no Senhor, não sai das convicções da palavra, não sai dessas convicções que são a verdade, é tudo que nós temos nesse tempo. Paulo, ele sofreu muito, todo tipo de ataque. Tem um momento em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, 6 e 7, diz assim, eu quero ler para vocês. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, Paulo, o apóstolo, o homem de Deus, mesmo quando chegando à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Olha só que batalha intensa. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. O apóstolo Paulo estava sendo atacado de todos os lados, ele resistindo, firme, constante, igreja de Deus, ele resistindo, até que Deus mandou um companheiro, Tito. O Tito, ele tinha primeiro recebido da igreja consolação, e ele traz consolação para Paulo. É assim que é, eu trago consolação para você, você leva consolação para a tua família, você leva consolação para o teu trabalho, aleluia, é uma onda poderosa de consolação do Espírito, aleluia. Então Paulo, ele é renovado, no meio de tribulação, de ataques, ele permanece firme, ele permanece inabalável. Mas em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 18 e 19, ele estava sozinho. Veja bem, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Nesse momento ele estava só. Antes, todos me desampararam, já não tinha ninguém. Que isso não lhes seja imputado, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia.
Quando não tiver ninguém, não tiver uma palavra de um ombro amigo, de uma pessoa de Deus, para te trazer um consolo, para orar por você, você tem a presença do Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. E você pode se abrir com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Espírito Santo, oh Deus, eu não estou aguentando, está muito difícil para mim. O que está acontecendo comigo? Porque nós estamos vivendo um tempo que você às vezes sente umas coisas que você não sabe nem o que é. Você acorda, você dorme tão alegre, acorda tão triste, não sabe o que é. É ataque de todo lado, é batalhas espirituais, são notícias ruins que vêm, é pessoas que morreram de Covid, é pessoas que estão, que nem essa criança que foi morta aqui, terrivelmente espancada, sabe? Por pessoas adultas, amada. Olha só, se nós ficamos tristes, abalados, imagina como fica o coração de Deus com a humanidade. É por isso que às vezes acontece o juízo. O juízo vem sobre a humanidade, as coisas acontecem, está acontecendo tudo isso, Deus está permitindo que aconteçam. A humanidade, ela é muito má, ela se afasta de Deus, mas aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito Santo, estão se chegando, estão voltando para casa, estão voltando para a casa do Pai, porque sabe que o tempo está próximo. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Tem momento que você tem alguém do lado, mas tem momento que você não tem ninguém do lado, mas você tem o Senhor, tem o Espírito Santo. Ninguém esteve comigo nessa minha primeira defesa, mas o Senhor esteve comigo e me assistiu, aleluia. Você está sozinho chorando na tua casa de madrugada, por uma situação, pelo dia do amanhã que está incerto, você não sabe o que vai fazer, o Senhor está lá, aleluia. O Senhor está do teu lado, aleluia. Sede firmes e constantes, igreja de Deus. É tempo de firmar estacas, firmar a tua vida no Senhor cada vez mais. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Colossenses 1:23 nos diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, olha só que versículo maravilhoso, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo Paulo, estou feito ministro. Permaneci, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho. Firmes e firmados na esperança do evangelho. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O cristão também, ele deve ser sempre abundante na obra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor, sempre abundante, firmes e constantes, e sempre abundantes. Devemos fazer a obra do Senhor sempre com entusiasmo. Você não pode fazer nada para Deus. Já coloca a mão nos quartos, né? De novo, só eu. Por quê? Se Deus escolheu você, faça com alegria. É um privilégio. Aleluia, bênção para a tua vida. Às vezes você faz uma obra do Senhor difícil, uma coisa difícil para fazer, como eu já fiz e todos aqui já fizeram. Difícil de fazer aquilo, atrás daquilo ali tem um milagre, tem uma porta maravilhosa para a tua vida, que você está orando, não vem, mas você faz aquela obra para Deus, Deus abre a porta. Quem já teve essa experiência assim na sua vida? Deus você está orando, a coisa não acontece, aí você faz a obra do Senhor que Deus te mandou fazer, aí a porta se abre, mesmo sem clamar, porque Deus se agradou daquilo que você fez para Ele. Aleluia. Cristão deve ser sempre abundante na obra do Senhor. Devemos fazer essa obra com entusiasmo. Não, todo culto,
Vamos louvar o Senhor como se fosse nossa última vez aqui. Vamos adorar a Deus como se fosse o nosso último louvor. É o nosso melhor louvor, nós vamos oferecer para Deus. Aleluia. A minha oração, eu vou orar ao Senhor com todo o desejo da minha alma, pelaquela vida. Oh, porque essa pessoa pode morrer hoje, e essa pessoa está dependendo de mim. Deus quer que eu ore por ela. Aleluia, eu tenho que orar com o meu coração. Ao melhor, aleluia. Pastor, às vezes não dá para dar esse melhor. Às vezes eu estou que nem aquela. Se lembra aquela Olimpíada? Aquela mulher, não sei a Olimpíada, aquela mulher que vinha na maratona, foi a última que chegou. Ela chegou assim torta, se lembra? Chegou assim torta, sem coordenação motora. Às vezes espiritualmente nós estamos tão esgotados que estamos assim. Eu estou falando para os cristãos aqui hoje. Você está esgotado espiritualmente que está assim. Mas não para de correr, faz que nem aquela mulher. Está difícil, mas eu vou chegar, eu não vou desistir. Não desiste. Continua. Você foi chamado por Deus. Deus está te olhando, olha. Olha minha serva lá, olha. Está passando todo esse tipo de luta, mas ela não nega o meu nome. Olha como ela é firme, ainda fala do meu nome para outras pessoas. Eu amo essa mulher, olha como ela. Aleluia. Glória a Deus. Sempre abundantes. Glórias ao nome do Senhor. Entregando sempre o melhor. Abundar no grego quer dizer periseio, quer dizer exceder o número fixo previsto, ir a mais ou ir além, acima de um certo número ou medida. É fazer mais do que aquilo que foi acordado. Isso é ser abundante. É ir além do combinado. É superar a expectativa. É para fazer isso, mas faz do melhor. Faz sempre o melhor, dá sempre o teu melhor. Aleluia, Deus ama isso. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não tem ele tem uma recompensa. Esse abundante é sempre um progresso contínuo. Você vai fazendo o melhor hoje, amanhã você faz o melhor, mais um pouco mais, outro dia tu faz melhor ainda. É assim que é, amado. A cada dia procurando oferecer algo mais ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Ele já tinha um amor fraternal, um amor intenso com os irmãos. Olha só, a igreja de Tessalônica. Mas exortamo-vos, porém, o que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Ele já amava os irmãos, já fazia o melhor, mas o apóstolo, pelo Espírito Santo, dizendo para ele: eu quero que vocês aumentem mais ainda esse amor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que é firme, todo aquele que é constante, ele sempre vai oferecer o melhor para o Senhor. Glória a Deus, ele tem prazer. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o nosso trabalho não é vão. Nosso trabalho vai ter recompensa. Há muitos que ficam decepcionados porque não vem resultados. Há muitas pessoas: já fiz tanto, trabalhei tanto, dei tanto de mim. Mas se você fez de coração para o Senhor, isso aí é como uma obra feita de ouro ou de pedras preciosas. Isso nunca vai se acabar. Isso vai ficar diante de Deus. Fez com alegria, fez com amor, com a tua dedicação. Essas obras vão ficar de pé. Aleluia. Entrega o teu trabalho, dá o teu melhor e deixa o resultado na mão de Deus. Ele sabe a hora que vai te abençoar. Ele sabe a hora que vai abrir a porta. Ele sabe a hora que vai fazer a obra completa dentro da tua casa. Ele sabe o tempo certo. Eu plantei, o apóstolo Paulo falou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento.
Deixa o resultado na mão de Deus. O que eu e você temos que fazer é trabalhar, é fazer o nosso melhor. No teu trabalho secular, faz o teu melhor, faz sempre com excelência. Sabe por quê? Deus se agrada disso. Lá na frente vai ter coisas maravilhosas para a tua vida, porque você sempre semeou o que era melhor, sempre deu o teu melhor. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 126 e versículo 6. Estou encerrando. Aquele que leva a preciosa semente, guardando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aleluia. Pastor, está difícil. Continua firme, continua fazendo o teu melhor, continua pregando, continua testemunhando, continua orando, continua intercedendo, continua dando, evangelizando, continua falando do Senhor, continua o teu ministério, a tua obra. Aleluia. Ele tem recompensa. Sabemos que a nossa maior recompensa não vai ser na terra,